mês de setembro é marcado pelo amarelo. Vamos falar sobre a campanha que associa a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. O Setembro Amarelo ocorre desde 2015, proporcionando visibilidade e resoluções à causa. O Rio Grande do Sul tem a maior taxa de suicídios do país. São 10 casos para cada 100 mil pessoas. A cidade de Passo Fundo, inclusive, é a segunda com mais ocorrências no país, 12,8 per capita. Prevenção do suicídio, este é o assunto que a gente vai tratar hoje no quadro de saúde. Você participa da entrevista enviando suas dúvidas por mensagem de texto pelo WhatsApp 99588-2374. Manda também sugestões de temas que você quer ver aqui no quadro. Com a gente, a doutora Roberta Grudner, que é psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, Luiz Gustavo. Obrigada. Bom, vamos começar, doutora, para a gente entender como vem funcionando a campanha do Setembro Amarelo durante esses 3 anos. É algo bem recente, né? Se a gente for pensar, já estamos evoluindo, as pessoas já estão entendendo o que é esta campanha. Afinal de contas, a gente tem que pensar nisso o ano inteiro, mas ela tem uma função muito específica, que é alertar sobre. Hoje as pessoas já conseguem falar mais sobre o suicídio? Sim, as pessoas estão mais atentas e estão podendo falar sobre isso. Só que nós precisamos avançar. E para avançar, a gente precisa, além de falar, poder influenciar aquela pessoa que está com algum problema ou está com pensamentos de morte, morrer, querer se matar, e a partir daí fazer um encaminhamento, estar ao lado dela, grudar nela e dizer, não, só um pouquinho, isso não é normal, vamos buscar ajuda, vamos falar com alguém da área da saúde para poder te ajudar, porque com certeza esses pensamentos de morte, morrer, querer se matar, eles têm relação em 99% dos casos com algum transtorno psiquiátrico. Bom, eu comecei falando sobre a dificuldade em se falar sobre o assunto e a campanha chegou para justamente marcar e pontuar, né? Não só vocês que são profissionais da área, mas, por exemplo, nós, da mídia, né? Pontuar. A gente sempre teve um tabu, lá na faculdade a gente aprende que é um assunto muito delicado e que se deve tratar com, né, um certo cuidado para não se tornar um gatilho, por exemplo, para pessoas que possam estar pensando, possam estar tendo essa ideia. Então, hoje, a partir do Setembro Amarelo, nós, por exemplo, da mídia, que começamos a falar mais sobre o assunto e dar destaque cada vez maior. E lembro da série também, vamos lembrar da série do Netflix, o 30 Reasons Why, né? Sim. Como é que a gente deve abordar nos veículos de comunicação, nas redes sociais, como é que a gente deve tratar desse assunto? Ainda é um tabu falar sobre suicídio? Ainda é um tabu, a gente busca desfazer esse tabu através desse tipo de abordagem, a própria mídia podendo falar sobre isso de uma forma responsável, ou seja, trazendo a mensagem de que pensamento de morte, morrer, querer se matar, está associado a uma doença. E a partir daí, poder alertar as pessoas e, em especial, cuidar para não julgar. Porque o julgamento é o que nos traz aí o estigma, o que traz o preconceito e o tabu. Sim. Então, no momento que a gente desconstrói o tabu, desconstrói o preconceito, a gente pode construir uma via de ajuda, de acesso para essa pessoa, de ter uma assistência médica adequada, uma assistência em saúde integral e aí sim poder cada vez mais essas taxas tão dramáticas de óbito por suicídio diminuírem no nosso estado. A produção não falou nada, não sei se eu acertei o nome da série da Netflix, né? É isso aí, né? É isso 13, né? Não, eu falei 30, mas é 13 Reasons Why, né? Ela ficou muito famosa, essa série recente, né? Bem recente. Isso, inclusive faz uma questão de um mês que a série tirou da mídia a parte que continha a cena de óbito por suicídio. Sim. E isso é um avanço, porque isso é um avanço. É isso que a gente precisa. A gente pode falar sobre o assunto, mas jamais dar ideias, jamais transformar em algo como
se fosse uma escolha ou se tivesse motivos, porque na verdade não há. É uma doença, o transtorno mental e comportamental, que causa o pensamento de morte, Sim. morrer, querer se matar. Mostrar como, isso é muito delicado, né? A pessoa, como ela faz isso, né? De certa forma, a mídia acaba pedagogizando as pessoas, mostrando, né, o que fazer, e não é isso que a gente quer falar sobre e dar suporte, né? E aí, nesse suporte, tu citaste, né? Não julgar. As pessoas, às vezes, cara a cara, têm um tipo de julgamento e nas redes sociais tem outro. Se sentem mais à vontade para ser crítica quanto às outras pessoas, quanto às ações das outras pessoas. Muitas pessoas utilizam as redes sociais para se expressar, para dizer o que estão sentindo, estão num momento de depressão, por exemplo. Como a pessoa deve agir quando se depara com um amigo ou com uma pessoa próxima que está passando por essa situação, está fazendo um desabafo público, né? E aí muita gente vai lá e acaba julgando, isso é bobagem, é besteira, né? Deixa de ficar, isso é só tristeza, passa. Como é que a gente deve agir, principalmente nas redes sociais, que hoje se tornou um veículo de escape? Se a gente tiver o acesso, por exemplo, ao telefone dessa pessoa, ou tiver condições de fazer uma ligação, WhatsApp para ela e falar com ela e dizer para ela: oi, eu estou te ligando, vi na rede social que tu postou algumas coisas meio baixo astral, quer conversar? Vamos marcar de se falar, ou vamos falar aqui por telefone mesmo, por WhatsApp. Isso é muito importante. Quanto menos isolada tiver a pessoa, mais chance a gente tem de poder trazê-la para uma assistência, para um atendimento e, em especial, quanto mais sozinha, mais risco ela corre. Bom, agora vamos falar da campanha, né? Quais os eventos de intensificação, de prevenção que a gente pode falar? Quais os eventos que estão sendo preparados para a gente falar sobre prevenção para este mês, o Setembro Amarelo? Nós temos vários eventos acontecendo em Porto Alegre, eventos em escolas, eventos na prefeitura, no estado. Nós vamos ter na própria Associação Brasileira de Psiquiatria, no dia 17, nós vamos ter um momento na ABP-TV falando só sobre esse tema, então está todo mundo convidado e, claro, às vezes no bairro, às vezes até mesmo podendo compartilhar links que as pessoas acham legais, é importante, porque com certeza não é só eu, médica, que vou salvar vidas, todos nós podemos salvar vidas. Bom, dá pra gente entender que a partir da campanha, a gente está falando, no começo a gente falou sobre a sociedade em geral, as pessoas em geral falarem sobre, né? Romperem tabus, enfim. Agora, quem está sofrendo? Quem está passando por dificuldade agora? Houve uma procura maior por atendimentos psicológicos a partir da campanha, as pessoas estão começando a ter consciência de que elas estão passando por uma doença, ou por um tipo de transtorno ou doença que pode estar acontecendo? Sim, com certeza. E mais, não só a própria pessoa está buscando atendimento, mas os familiares também estão tentando levá-la a atendimento e a buscar ajuda. O que também é importante, porque nós temos que lembrar que, às vezes, os pensamentos parecem que não são sintomas. E é difícil da pessoa pegar e pensar assim, será que eu estou com um problema? Será que eu estou com uma doença? Bem diferente de, por exemplo, se a pessoa começa, estou com uma dor na barriga, não consigo botar o pé no chão, estava jogando futebol e dei uma trombada, vou para o traumato. É um pensamento contínuo rápido, mas se a gente pensar em tô todo dia pensando em que não vale mais a pena viver, tô todo dia indo dormir pensando que eu não quero acordar amanhã. É difícil a própria pessoa se dar conta que aquilo ali é um sintoma. E aí buscar ajuda. Então, os familiares se dando conta, a gente podendo falar mais sobre isso, a pessoa podendo se expressar e podendo... faz 10 dias que eu só penso nisso. Sim. Então... para buscar ajuda. E isso é bem importante. Bom, como a gente falou no início da nossa conversa, o Rio Grande do Sul tem o maior índice de suicídios no Brasil. Existe alguma explicação por que o nosso estado possui esse índice? Informalmente as pessoas conversam sobre um clima do inverno que nos leva a ficar às vezes mais recluso, né? Dias como esse, nublado, enfim. Existe algum tipo de relação? Dá para se apontar algumas causas que nos levam a entender que o Rio Grande do Sul apresenta esses números por algum motivo?
Tem alguns estudos mostrando o uso de agrotóxicos, por exemplo. Tem outros estudos mostrando a nossa cultura de origem alemã, mais rígida, em termos de personalidade. Também tem coisas como rivalidade. Nós somos muito bairristas, ou tu é vermelho, Sim. ou tu é Grenalizam azul. tudo. Ou daqui a pouco nós vamos ser verde, né? Que nem o São José, que está indo aí na torcida para a Série B, enfim. Mas nós, gaúchos, somos muito bairristas. Sim. E aí tende a haver um tipo de personalidade aí com mais rigidez. Conservador, um estado conservador nas formas de pensar também. Sim. E que acaba se isolando e a pessoa tem vergonha, é mais preconceituosa, né? Sim. Enfim. Bom, os familiares e amigos, aqui eu vou substituir o verbo podem, acredito que devem auxiliar na prevenção, mas como fazer isso? Qual seria a melhor forma de se aproximar para que a pessoa não fique mais reclusa ainda? Olha, não quero falar contigo, está me incomodando mais ainda. Existe alguma forma da gente chegar gradativamente, de uma maneira sutil, ou tem que ser uma intervenção abrupta às vezes? Os familiares têm não só a possibilidade de chegar perto daquele ente querido, daquele familiar querido, como também o dever, em especial se estiverem notando a diferença. Às vezes a gente brinca que não tem problema, tu não precisa falar nada comigo se tu não quer falar, mas eu vou ficar aqui do teu lado segurando a tua mão. Então, são pequenos gestos como esse, ou, por exemplo, tudo bem, a gente não precisa falar nada, mas eu vou ficar do teu lado, eu não vou te deixar sozinho. Eu não sei o que fazer contigo, eu não sei o que está pensando, eu não tenho nem ideia, mas eu sinto que tem alguma coisa que não está legal e nós vamos buscar ajuda. Então, o familiar não precisa exigir de si mesmo uma solução, mas só o fato de poder estar acompanhando aquela pessoa querida e mais, estar podendo levá-lo a um atendimento para juntos encontrarem uma ajuda, isso é fundamental. Bom, agora, você aí de casa, preste atenção, busque ajuda. Essa é a nossa principal intenção. A psiquiatra a doutora Roberta Gruntner vai deixar aqui algumas dicas para você aí de casa, caso você esteja passando por algum tipo de problema psicológico, está sentindo alguma coisa que não é legal, para você poder encontrar a ajuda necessária. Doutora, como é que a gente pode ir num passo a passo? Num passo a passo, eu vou pedir para as pessoas lembrarem da palavra piá. Piá é uma palavra que vem do tupi-guarani, que quer dizer carinho, quer dizer amor. E o piá a gente pode fazer uma forma de a gente gravar. Se eu pensar, ou se eu estiver pensando que o meu familiar, um amigo, alguém querido, um vizinho, tá estranho, tá com uma... Às vezes até as pessoas dizem, ai, tô achando ele meio escuro, tô achando ele meio muito estranho, muito longe, muito... Enfim, ele pode estar pensando em querer se matar. Quando a pessoa pensa isso, esse é o momento de perguntar, da palavrinha piar. Depois, tu pergunta e a pessoa vai te dizer, sim, eu estou pensando. Tá vindo uns pensamentos muito ruins, a minha vida não vale mais a pena, enfim, eu estou pensando em me matar. Não se assuste. Pode até, de repente, fazer uma cara de paisagem. O que eu faço agora? E influencie. Pegue e diga, não, isso não pode acontecer, isso não é normal, nós vamos ter que buscar ajuda. E aí o A de ajuda, de poder agir e de poder buscar juntos uma solução para aquele problema, que é a busca da assistência médica, de uma orientação em saúde e uma orientação integral. Vou pedir para o pessoal colocar na tela, né, do CVV, aí você tem canais de ajuda, tem chat, tem o DISC, né, 188, e-mail, endereço, enfim. É importante você ter próximo, familiares também, esse tipo de contato, esse tipo de canal para buscar ajuda. Não sei se a doutora concorda também. O Centro de Valorização à Vida é um canal e faz um trabalho muito bacana, né? Um canal de ajuda muito legal. Com certeza. Tá na tela aí para você anotar, né? Familiares também, amigos. Bom, é importante, pelo que a gente entendeu, a campanha já está aí, Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio. Importante a gente falar sobre, mas existe uma maneira muito delicada de falar sobre. E eu acho que a doutora nos passou muito bem aqui. Quero agradecer. Obrigada. Doutora Roberta Gruntner, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. E aqui fica o espaço para que a gente possa sempre falar abertamente sobre a questão.
Seja bem-vinda. Perfeito. Muito obrigada.